Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pra teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou, sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir,
bom dia, amados e amadas do Senhor, sejam muito bem-vindos, sempre em oração. Nós estamos aqui no ano de 2023, eu não sei se você está assistindo agora no horário ao vivo, você vai assistir um pouquinho mais tarde, mas nós queremos te desejar um dia feliz e abençoado na presença de Cristo. Que você tenha agora esses momentos de oração, de reflexão, que nosso irmão Walter Sobral vai trazer aqui, que você possa então refletir mais uma vez, que aí você possamos nos lembrar da importância da oração na nossa vida. Deus seja louvado, e agora nós convidamos o Walter, que trará esses momentos para nós da palavra de Deus. Pai querido, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui em tão boas condições, de termos a oportunidade e liberdade ainda de erguermos as nossas vozes até aos céus, sem que ninguém nos impeça. Sabemos que vivemos dias difíceis, onde cada vez mais a liberdade religiosa é diminuída em muitos países, mas graças a Deus aqui no nosso país ainda temos a oportunidade de orarmos a Ti. Te pedimos, Senhor, que derrame bênçãos dos céus, que abençoe todos os projetos da igreja, como o Mar Solidário e outros projetos mais, que não são projetos da igreja, Senhor, são projetos de evangelização, são projetos de cuidado com o próximo, são projetos de cumprimento da missão que Jesus Cristo nos deu, que é a missão de servir às pessoas que estão ao nosso lado. Nos ajude agora durante o estudo, que nós possamos aprender mais de Ti, e mais do que isso, estamos dispostos a praticarmos aquilo que aprendemos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu recebi para a meditação de hoje, esse livrinho aqui, não sei se quantos de vocês têm, mas ele tem como título Sempre em Oração, Comunhão com Deus, e ele tem realmente uma espécie de meditação, são diversos capítulos aqui. Hoje a gente vai estar estudando o capítulo 3, e eu acredito que até o final do ano aí a gente deve ter terminado, ou próximo disso, porque são alguns capítulos ainda. Mas o tema de hoje é difícil encontrar tempo para oração. E eu confesso que, lendo o tema, preparando para vocês, eu me coloquei diversas vezes dentro do tema e percebi que Deus escolheu esse tema para que eu compartilhasse com vocês, porque ele é principalmente para mim. E o texto-chave diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Isso está escrito em Salmo 27:14. E a pergunta-chave está escrito assim: como encontrar tempo para a meditação e a oração? A gente sempre aprendeu que o pecado, faz afastamento e distancia a gente de Deus. E isso tem sido uma busca constante, de estarmos próximos de Deus para que não cometamos pecados. Só que Satanás tem sido particularmente feliz ou vitorioso em nos fazer nos afastarmos de Deus sem necessariamente sermos por atitudes de pecado. Embora isso seja um pouco contraditório, porque toda vez que nós nos afastamos de Deus, nós pecamos. O que eu quero dizer com isso? Ele tem colocado na nossa rotina do dia a dia muitas e muitas atividades que por si só não são problemas, que por si só muitas vezes podem ser até bênçãos, mas que a gente tem priorizado, e tudo que a gente prioriza no lugar de Deus nos leva ao erro, nos leva ao enfraquecimento da fé. Então, não existe nada de errado em trabalhar, muito pelo contrário, nós devemos trabalhar. Não existe nada de errado em estudar, muito pelo contrário, nós devemos estudar. Não existe nada de errado em nós trabalharmos na igreja, muito pelo contrário, nós deveríamos trabalhar na igreja. Mas até mesmo o trabalho na igreja pode estar nos colocando distantes do propósito de Deus, porque a gente deixa de ocupar um tempo de excelência para termos um contato com Deus. Eu tive a oportunidade de trabalhar em diversas ocasiões na igreja, por diversos motivos diferentes, mas o que eu mais lembro de ter feito na igreja foi ter sido líder de jovens. E eu tive anos maravilhosos como líder de jovens que me levaram muito à vida espiritual. Mas eu tive um ano também como líder de jovens que, se eu não tivesse tido, teria sido melhor, porque não elevou a minha vida espiritual, muito pelo contrário. Foi bastante exaustivo, cansativo, desmotivador. Por quê? Porque estava mais preocupado em fazer as coisas do que ter esse encontro com Deus. Aqui tem uma seleção de versos que são colocados de Ellen G. White, eu queria ler alguns para vocês.
Começa dizendo assim: os irmãos precisam vigiar, temendo que as atarefadas atividades da vida os levem a negligenciar a oração, justamente quando mais necessitam do poder que ela pode proporcionar. A piedade está em perigo de ser excluída por causa da dedicação excessiva aos negócios. Esse é um grande mal que expolia a alma da força e da sabedoria celestial que estão esperando ser solicitadas. Vocês precisam daquela iluminação que somente Deus pode conceder. Ninguém está apto a tratar de seus negócios, a não ser que possua essa sabedoria. E aqui é uma lição muito clara, né? Muitas vezes a gente fala assim que o nosso trabalho, os nossos negócios, os nossos afazeres, eles requerem todo o nosso tempo, e é um erro tremendo isso, porque o texto de Ellen White termina dizendo que ninguém está apto a tratar dos seus negócios, a não ser que possua sabedoria. Hoje em dia é cada vez mais presente no mundo dos negócios, e existem pesquisas que falam a resposta estar conectada com Deus, com certeza também é uma mente mais produtiva, com certeza também é uma mente mais assertiva nas decisões. E a decisão é que faz toda a diferença entre você acertar ou não o caminho que você deve seguir, inclusive nos seus negócios. Então, é errado a gente pensar de que o muito trabalhar, o muito fazer, o muito, e deixar isso como sendo primordial e deixar as coisas de Deus como secundárias é até prejudicial, não é nada inteligente para começar. Outro texto diz assim: ao crescer os nossos números, planos mais amplos devem ser estabelecidos para atender à crescente demanda dos tempos, mas não vemos aumento especial de piedade fervorosa, de simplicidade cristã e sincera devoção. A igreja parece contente em apenas dar os primeiros passos na conversão. Está mais pronta para o trabalho ativo do que para a humilde devoção, mais pronta para empenhar-se em serviço religioso exterior do que para a obra interior do coração. A meditação e a oração são negligenciadas pelo burburinho e exibição. A religião deve começar com o esvaziar do coração e sua purificação, e deve ser nutrida pela oração diária. Esse texto me fez lembrar da história do Pentecostes. Quando Jesus ascendeu aos céus, os discípulos, eles não saíram imediatamente pregando o evangelho. Eles se reuniram em comunhão e em oração, e passaram dias em comunhão e oração. E quando eles passaram esses dias em comunhão e oração, finalmente veio então o derramamento do Espírito Santo, e eles saíram na pregação do evangelho. Muitas vezes a gente se propõe a projetos, a gente se propõe a estar executando a obra de Deus, mas ela não passa a ser uma obra exterior. Quando o texto diz que é uma obra exterior, é que é de nós para fora. Só que a obra só vai ter significado e ela só vai ser realmente efetiva quando ela partir de dentro para fora. Quando nós estivermos convertidos, quando nós estivermos ligados a Deus. Parece contraditório, mas é possível que nós estejamos pregando o evangelho sem mesmo estarmos convertidos, e isso não vai ter frutos. Tem um outro livro da irmã White que diz, acho que é Serviço Cristão, que fala que se houvesse oração, comunhão, amor, onde se tem hoje uma conversão, haveriam 100. E se a gente não tem sido recebido os frutos da nossa pregação, recebido o fruto do nosso trabalho evangelístico, é porque talvez tenha faltado para nós essa primeira etapa, que é a nossa entrega pessoal. A gente não pode levar aquilo que a gente não tem. A gente não pode transmitir aquilo do qual a gente não está cheio. A gente não vai transbordar daquilo pelo qual a gente não se encheu. Então a gente tem que prestar muita atenção, que até mesmo as atividades religiosas, às vezes elas podem ser só uma casca exterior. A gente lembra dos tempos de Jesus, né? Os líderes religiosos, eles tinham muito conhecimento da palavra, então eles até eram estudantes da palavra, mas eles não tinham entrega. Eles não tinham entrega pessoal a Jesus Cristo, a pessoa de Deus, e por isso não reconheceram o Messias, e por isso não estavam prontos para viverem aquele ápice da história que foi a história de Jesus Cristo aqui entre nós. E mesmo sendo pessoas que tinham estudado a palavra de Deus, não estavam prontos para receber a pessoa de Jesus. A gente tem que tomar esse cuidado também, de não fazermos da igreja a razão da nossa vida,
mas fazemos de Cristo a razão da nossa vida. Não fazemos dos nossos costumes, das nossas tradições a razão da nossa vida, mas fazemos de Cristo a razão da nossa vida. E isso só é possível mediante uma oração, uma vida piedosa, o estudo da palavra de Deus e dedicarmos tempo para isso. Tem acho que está escrito no livro Grande Conflito, a meditação dessa semana também traz, dizendo que Lutero foi um grande homem de Deus, né? Deus deu uma mensagem especial para que ele levasse ao mundo da sua época a justificação pela fé, porque as pessoas estavam todas voltadas em buscar salvação por obras, com pagamento de indulgências e outras coisas mais, mas Lutero ele foi uma pessoa indicada por Deus para anunciar a justificação pela fé. E uma das coisas que me chama a atenção é que quando ele olhava a agenda dele, ele tinha o costume de orar e fazer a meditação todos os dias pela manhã, mas se ele olhava a agenda dele estava cheia, estava mais repleta, tinha muito mais coisas para decidir, muito mais coisas para fazer. Ele dizia que esse era o dia que ele precisava orar pelo menos 2 horas e meditar pelo menos 2 horas. Ao contrário da gente, eu talvez esteja falando por mim, né? Quando a gente olha a nossa agenda, tem um monte de coisa, muitas vezes a gente faz uma oração apressada a Deus, lê um texto bíblico apressado e sai para batalhar frente aos compromissos que a gente tem naquele dia. E quando a gente faz isso, a gente sai para batalhar sozinho, a gente sai para batalhar sem a unção de Deus. E com certeza as coisas não são facilitadas, são mais dificultadas. Então nós deveríamos realmente pensar e usarmos sabedoria em sabermos que quanto mais a nossa agenda está repleta, mais nós deveríamos dedicar tempo a Deus. Tem um outro texto que fala aqui assim no finalzinho, que deixar de orar são os nossos maiores erros. Se permitirmos que o acúmulo de trabalho nos demova do nosso propósito de buscar o Senhor diariamente, cometeremos os maiores erros, sofreremos as maiores perdas, pois o Senhor não está conosco. Fechamos a porta de tal maneira que Ele não pode achar acesso às nossas almas. Se, porém, orarmos, mesmo quando as nossas mãos estão ocupadas, os ouvidos do Salvador estão abertos para ouvir as nossas petições. Se estivermos determinados a não separarmos da fonte de nossa força, Jesus estará igualmente determinado a permanecer à nossa direita para auxiliar-nos, para que não sejamos postos por opróbrio diante dos nossos inimigos. A graça de Cristo pode realizar em nosso favor aquilo que todos os nossos esforços seriam incapazes de fazer. Os que amam e temem a Deus podem estar rodeados de muitos cuidados e mesmo assim não tropeçam, nem fazem veredas tortuosas para os pés. Deus tem cuidado de vós, no lugar em que é vosso dever estar, sempre que possível, porém, estáis certos de ir onde você costuma fazer oração. Eu gosto muito de uma historinha na Bíblia, de um texto na Bíblia que está em Neemias, capítulo 2, verso 4. Só contextualizando para vocês, Neemias estava diante do rei e ele tinha vontade de reconstruir Jerusalém. E quando ele estava diante do rei, o semblante dele estava triste, o rei reconheceu isso, conhecia Neemias, e ele disse assim, por que está caído o seu rosto, né? E o rei lhe pergunta para ele, que me pedes agora? E Neemias responde, então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Como que é esse orei ao rei dos céus e disse ao rei de uma forma assim tão rápida, né? Porque se ele estava diante do rei, esse orei ao rei dos céus, ele não passou uns 15 minutos orando ou 20 minutos orando. Ele deve ter feito uma oração assim muito rápida, porque na sequência ele já disse ao rei, né? Esse orei ao rei dos céus foi um instante. E isso me fez pensar de que muitas vezes a gente vai ter tempo de oração somente de um instante. Só que o que Neemias deve ter falado para Deus nesse momento deve ter sido alguma coisa assim, Senhor, lembra de tudo que a gente já conversou. E a partir disso, então, ele falou com o rei de Babilônia. Assim deveria ser também a nossa vida de oração. Se nós tivermos uma vida de oração onde a gente tem falado com Deus constantemente a respeito de todos os temas, de todas as coisas, quando a gente precisar, quando a gente tiver pouco instante para orar, a gente vai poder simplesmente dizer, Senhor, lembra do que a gente conversou. Esse é o momento, este é o assunto, este é o agora daquilo que a gente vem conversando. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de ter tempo de oração com Deus, pois isso faz diferença na sua vida religiosa, com certeza. Transforma o seu viver e pode transbordar, transformando a vida de outras pessoas.
mas também faz diferença na sua vida secular, quer você não acredite ou não. Você vai ter maior produtividade, maior desempenho, dedicando tempo de oração a Deus todos os dias. Que nós possamos exercitar isso todos os dias. Deixa eu só conferir aqui, mas eu acho que eu vou orar com vocês novamente, tá bom? Vamos curvar as nossas frontes então? Pai querido, muito obrigado por estarmos aqui reunidos, obrigado pela oportunidade de aprendermos mais de Ti. Obrigado, Senhor, pela lembrança que o Senhor nos dá de que devemos dedicar tempo de excelência a Ti. Sabemos que Satanás tem sido sábio e perspicaz em nos colocar à frente de muitos afazeres, Pai. Não dedicamos tempo para coisas que não necessariamente são boas. Muitas vezes temos dedicado tempo para coisas boas também. Mas sabemos que também pecamos, Senhor, quando não dedicamos a excelência do nosso tempo a estarmos contigo. Sabemos que somos induzidos ao erro, Senhor, quando não somos fortalecidos por Tua graça, pelo Teu perdão, pela transformação que temos diariamente, pela comunhão e contato contigo. Que saibamos, Senhor, estejamos dispostos a dedicarmos tempo em comunhão contigo, que possamos orar a Ti longamente, estudarmos a Tua palavra longamente, porque sabemos, Senhor, que a nossa batalha aqui é de alimentarmos a nossa vida espiritual, a nossa natureza espiritual, mais do que a nossa natureza carnal, Pai. E sabemos que isso é quase que uma questão matemática, de tempo, de escolha, de prioridade. Por isso queremos Te dizer hoje, Senhor, e não só hoje, mas amanhã também, que queremos ter na nossa vida primeiro Deus. E esse é o motivo de estarmos aqui reunidos. Primeiro Deus no meu viver. Primeiro Deus no viver de todas as pessoas que estão participando aqui com a gente hoje, e que nós possamos estarmos compartilhando as bênçãos que é recebermos primeiro Deus nas nossas vidas, e que outras pessoas através de nós também possam passar a colocar Deus em primeiro lugar, e assim sermos pessoas melhores e vivermos de uma maneira melhor. Que os afazeres do dia a dia, Senhor, não sejam capazes de nos distanciarmos de Ti. Que nem mesmo os afazeres da igreja, Pai, não sejam capazes de distanciarmos de Ti. Que, ao contrário, nós possamos nos achegarmos cada vez mais a Ti, sabedores que somos hoje de que necessitamos da Tua graça, do Teu perdão e da unção do Teu Santo Espírito para que a nossa missão, seja ela no nosso trabalho, seja ela na nossa vida espiritual, seja ela na pregação do Teu Evangelho, ela só será cumprida mediante a oração e a leitura da Palavra de Deus. Por isso somos gratos por este momento e Te pedimos que as Tuas bênçãos sejam derramadas ao nosso dia, ao sairmos para os nossos afazeres, e que nós possamos ter sempre, Senhor, uma oração em nossa mente, para que no momento oportuno, assim como Neemias disse, nós possamos também dizer: Senhor, lembra do que temos conversado, e assim sermos abençoados por Ti. Não merecemos essas bênçãos, mas acreditamos na intervenção de Jesus Cristo. Amém. Nós agradecemos, Walter, agradecemos vocês, irmãos, que estão conectados, todos esses pontos que ficaram conosco, que irão assistir depois essa programação. Deus seja louvado pela sua vida, que você tenha uma semana abençoada. Vocês relataram aqui muitos pedidos, alguns agradecimentos também pela vida, pela saúde, pela proteção. Vamos orar então por esses pedidos? Querido e amado Deus, nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus maravilhoso, nosso Pai amado, digno de todo o nosso louvor e adoração. Ó Deus, nós precisamos realmente nos entregar a Ti a cada instante. Precisamos ter momentos de mais oração, de mais conexão contigo. Nos ajude, Senhor, a tirar da nossa vida aquilo que nos impede de termos um melhor relacionamento, de perdermos assim, então, a confiança que o Senhor pode todas as coisas, ó Deus. Nos ajude a restabelecer isso, que não percamos a nossa fé. Aqui no nosso chat nós encontramos pedidos diversos, Senhor, das necessidades dos seus filhos. E o Senhor sabe muito bem quais são as necessidades de cada um, de cada lar. Visite, Senhor, cada lar aqui representado. Que todos recebam uma porção dobrada do seu Santo Espírito. Que ao sairmos, Senhor, para as nossas atividades do dia, nós possamos nos lembrar do Deus a quem nós servirmos. Do Deus a quem nós acreditamos, Senhor.
e que as pessoas possam verdadeiramente pensar: hoje eu tive contato com o Filho de Deus. Que nosso testemunho fale muito mais alto, Senhor, do que as nossas palavras. Para isso, Senhor, molda a nossa vida com as Tuas próprias mãos. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Abençoa, Senhor, as nossas necessidades físicas, nossas necessidades materiais, talvez um emprego que alguém daqui precise, talvez que nós possamos também testemunhar no local onde estivermos e também testemunharmos através da fé em meio a qualquer tipo de aflição. Cura as doenças do Teu povo, Senhor, sara a sua terra, meu Deus. Nós Te pedimos forças para continuarmos crendo, ó Deus, que a despeito de qualquer situação nós confiamos no Teu caráter, na Tua providência para a nossa vida. Satisfaça, Senhor, de acordo com a Sua vontade, aquilo que for o melhor para nos direcionar, Senhor, para a vida eterna. Nos coloque de novo no trilho, Senhor, se temos saído dele, mas que a nossa vida seja somente guiada e dirigida por Ti, que eu e todos aqui possamos entregar o controle em Tuas mãos. O que acontece antes de uma grande vitória? No caso de um atleta, o treinamento rigoroso, a dieta adequada e o preparo físico começam bem antes da prova final. Mas e nós, cristãos? Estamos preparados para alcançar a vitória? Nossa conquista depende de buscarmos primeiro Deus, orando, lendo Sua palavra e estudando Suas profecias. Por isso, te desafio a participar dos 10 dias de oração, o fim, preparação para a vitória, do dia 23 de fevereiro até dia 4 de março. Vamos revisar importantes temas do grande conflito e nos preparar para receber o prêmio eterno que Deus oferece aos seus filhos. Não deixe de participar do nosso projeto de oração semanal que acontece todas as segundas às 6 da manhã. Você pode assistir a Novo Tempo através do YouTube, TV digital ou do seu plano de TV por assinatura. Não deixem de acompanhar todos os programas da TV Novo Tempo nos canais ao lado.